Hoje eu vou falar diretamente com os médicos. Eu vou ressaltar a importância do uso do termo de consentimento informado e esclarecido. Bem, por que os médicos devem utilizar essa documentação em seus consultórios? Primeiro, porque o paciente tem direito à informação e a informação de uma maneira esclarecida. Esclarecer é mais que informar. E a partir do momento que ele tem esse esclarecimento sobre o seu tratamento, sobre o seu estado de saúde, ele vai exercer um segundo direito, que é o direito da autonomia. Ou seja, o paciente tem direito de dispor do seu corpo e da sua própria saúde da maneira que ele bem entenda. Mas para que ele exerça essa autonomia de maneira substancial, ele deve estar esclarecido. Ou seja, o médico deve falar como está o seu quadro de saúde, quais são os tratamentos disponíveis hoje no mercado para esse paciente, quais são os benefícios de cada tratamento, quais são os malefícios, ou seja, os riscos desse tratamento. Então, isso tudo deve ficar bem claro para o paciente e para que ele exerça essa autonomia, ou seja, ele vai exercer o consentimento, ele vai consentir de maneira informada e esclarecida. Até mesmo ele pode decidir pelo não tratamento. Não, doutor, eu não quero fazer nenhum desses tratamentos que o senhor me propôs, eu não quero tratar a minha doença. Então, quais são os malefícios desse não tratamento? E isso deve ser reduzido a termo, para a segurança do próprio médico. A gente não sabe o que vai acontecer daí para frente. A relação médico-paciente ela é muito solitária. Então, convém ao médico reduzir a termo essa conversa. Sendo assim, o paciente vai exercer esses dois direitos. O direito de obter a informação e o direito da autonomia, de decidir sobre sua própria saúde. Não adianta ficar discutindo, pois é sedimentado em nosso poder judiciário que a relação médico-paciente é sim uma relação de consumo, ainda que pese que o Conselho Federal de Medicina negue. Então a gente tem que se precaver utilizando essa documentação. Sem utilização de modelos de sociedade, sem copiar do colega, cada médico tem sua maneira própria de atender o seu paciente e ele deve contar com a ajuda de um advogado para escrever esse documento a 4 mãos. O médico vai passar a informação do tratamento, do que é pertinente à medicina e o advogado vai reduzir a termo, atentando-se para a legalidade, para a utilização em uma possível demanda contra o médico dessa documentação. Ainda que pese a não obrigatoriedade pelo Código de Ética do uso dessa documentação, a Lei 9.263, que trata do planejamento familiar, fala que é obrigatório o uso do termo. Nesse termo deve conter o risco cirúrgico, os efeitos colaterais, os riscos da não reversão do procedimento e, além disso, a informação de contracepções reversíveis. Mas isso deve estar dentro do documento, mas, porém, ressalto, previamente informado ao paciente. A gente sabe que no âmbito do Poder Judiciário, os médicos que não utilizam essa documentação de maneira adequada, ou seja, de maneira acessível ao seu paciente, estão sendo taxados de negligentes. É por isso que eu ressalto a importância da utilização dessa documentação e, sobretudo, da conversa franca, sincera do paciente com o médico para que ele tenha acesso a esses dois direitos que eu falei inicialmente: o direito à informação de maneira esclarecida e o direito de exercício da sua autonomia.